Sejam bem-vindos ao Estrogênicas Podcast. No mês de junho, a gente comemora o mês de conscientização da infertilidade. E é sobre isso que a gente vai falar por aqui. Sejam todos bem-vindos e, como a gente já disse em alguns episódios anteriores, a gente sabe que a infertilidade é uma doença, né? A Organização Mundial de Saúde considera a infertilidade como doença e nós sabemos que ela atinge 1 em cada 6 casais que estão tentando engravidar. É isso aí. É muita gente, né? Ela é pouco falada entre as pessoas, mas ela é muito comum, né? Exatamente. E a gente tem uma série de dúvidas a respeito da infertilidade, e esse mês é um mês que a gente fala muito sobre isso, as pessoas vão escutar muito sobre isso nas redes sociais. Então, hoje eu acho que a gente podia tirar umas dúvidas, clarear alguns pontos aqui para as pessoas. Acho que né? é importantíssimo o mês de conscientização da infertilidade, né? Como a gente falou, né, no episódio que a gente falou sobre infertilidade, as pessoas ainda têm vergonha da infertilidade, né? Não gostam de dizer que estão passando por esse processo, que estão tendo dificuldade para conseguir ter seus filhos. E mesmo quando elas têm sucesso nos tratamentos, continuam tendo vergonha de dizer que foi preciso fazer um tratamento. Exato. Não é isso? Exato. Então, acho importante a gente levantar a bandeira da infertilidade para que as pessoas saibam que não é nada, não é um bicho de 7 cabeças, tem tratamento e que a gente precisa realmente procurar. Exato. Né? Então, assim, a gente começa, né, a gente já falou sobre isso aqui, né, falando o que é o conceito, né, de infertilidade. Sim. Que é aquele casal que está tentando engravidar pelo menos 12 meses de relações sexuais desprotegidas e não está conseguindo. Mas a gente tem algumas coisinhas um pouquinho mais específicas. Sim. Né? Quando é que um casal deveria procurar ajuda? Eu acho que é importante a gente ressaltar que sempre a gente vai cair na mesma questão, que é a questão da idade. Né? E infelizmente a gente cai na questão da idade da mulher, né? Embora a idade do homem também interfira na qualidade, né, dos espermatozoides, mas os homens estão sempre produzindo novos gametas e as mulheres não. Então é a idade delas que vai mandar, entre aspas, no tempo que a gente pode esperar para procurar uma ajuda especializada. Então a gente diz que nos casais onde as mulheres têm menos de 30 anos, a gente pode esperar aí em torno de 1 ano, 1 ano e meio, né? Até a gente realmente diagnosticar que não está conseguindo engravidar e procurar ajuda médica. Isso. Naquelas mulheres que estão acima de 35 anos, a gente já vai diminuir esse tempo para 6 meses. Isso. Porque, de novo, a idade é um fator de muito impacto. E acima dos 35 anos, a gente começa a ter um impacto na qualidade. Então, esses casais, eles devem começar a pensar em procurar ajuda médica quando tem já 6 meses de tentativa sem sucesso. E para casais onde as mulheres têm acima de 40 anos, a gente diz que tem que procurar ontem. Né? A gente fala que é ao mesmo tempo, né? Vai tentando, mas já vai procurando e já vai fazendo as avaliações. Né? Importante a gente ressaltar que a gente cai na questão da idade o tempo todo, né? E quando a gente tem casais onde nós temos mulheres acima de 35 anos, a gente já diz que o casal já chega com um fator de infertilidade já conhecido, que é a idade da mulher. Lembrando que a gente não está chamando ninguém de velha. Por mais triste que seja falar isso, né? Mas acima dos 35 tem um impacto. Infelizmente, né? Não tem jeito. O que acontece é que o ovário não acompanha a gente, né? O ovário realmente tem o seu processo degenerativo, que vai ser muito mais acentuado a partir dos 35 anos, por isso diminui tanto as chances de gravidez. Vamos falar de causas? Vamos falar de causas. Eu acho que causas é uma coisa muito bacana, porque é um tabu, né? É um mito, onde a gente sempre pensa em causas. Quando a gente fala causas, a primeira coisa que a gente pensa é a causa feminina, né? A gente sempre só acha que é da mulher, que a culpa é da mulher. Assim, muitas vezes. Né? Então vamos começar do masculino. Ou então outra coisa, né? A culpa é de quem? Isso. Acho que antes da gente falar que a culpa é feminina, falar a culpa é de quem? A culpa não é de ninguém. De ninguém. Exatamente. É uma condição do casal e que a gente vai buscar qual que é a principal causa, o que está impactando mais e vai tentar corrigir
tudo que é possível corrigir ali naquele casal. Então, Exatamente. não tem culpa, a gente tem que tirar essa palavra dos nossos vocabulários, né? Exatamente. Tudo aquilo, então, falando das causas masculinas, tudo aquilo que pode impactar a formação de novos gametas, de novos espermatozoides, vai impactar a fertilidade masculina, né? Então, a gente tem as alterações de quantidade, as alterações de movimento dos espermatozoides, as alterações de formato dos espermatozoides, basicamente, né? E tudo isso a gente vê através do único exame. O espermograma, né? Que é um exame muito simples, um exame muito fácil e que é o exame inicial, né? De exame a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas a gente tem, né, de causas masculinas, a gente tem uma série de causas. Elas podem ser causas genéticas, elas podem ser causas que a gente chama de obstrutivas, né? Então, a própria vasectomia é um fator masculino, porque a gente está impedindo aí que esse gameta saia do testículo e vá até o meio externo, né? No caso, numa relação natural, numa concepção natural, no fundo da vagina, e aí útero e trompas, né? Então, quando a gente tem uma vasectomia, a gente tem um fator, né, masculino. A gente pode ter também uso de medicamentos, uso de drogas, e nessas aí a gente tem hoje uma coisa que está bombando, que é o uso de anabolizante. Exatamente. Né? O uso de anabolizante está muito em voga. E ele mexe muito na produção de espermatozoides. Mexe muito, porque quando a gente está dando uma testosterona exógena, o corpo entende que não precisa produzir a testosterona endógena, né? Exógena é o que a gente toma de fora para dentro, né? Então, quando a gente está dando essa testosterona, o corpo entende que não precisa produzir. Então, ele faz um bloqueio ali na produção da testosterona e na produção dos espermatozoides. E o pior, né, é que isso pode ser para sempre, né? Exatamente. Pode ter um prejuízo temporário. Muita gente fala isso, né? O pessoal que está envolvido nessas coisas de performance, nas coisas de fisiculturismo, fala que usa alguns medicamentos, algumas estratégias para poder proteger, né, o ovário, mas a gente lá, né, na nossa... proteger o testículo, mas lá na nossa prática a gente vê que isso... E está muito relacionado acontece. Com dose e tempo dependente, né? Exato. E aí a gente tem como uma causa muito importante. Outra causa é tabagismo. Estilo de vida, né? Na verdade, acho que tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, estresse, isso tudo vai estar envolvido também nas causas de infertilidade masculina. As causas infecciosas, né? As doenças sexualmente transmissíveis ou algumas doenças de infância, cachumba, rubéola, né, toxoplasmose, que não é de infância, mas também entra nessas doenças infecciosas que podem também afetar a produção de gametas masculinos. Né? Então, só falando isso daí, já deu para entender muito, que precisa mesmo de uma investigação, né? E uma coisa que a gente vê muito frequente é o homem se opondo a fazer o espermograma porque ele já tem filhos de um outro relacionamento. Eu acho que independente, Lau, de ter filhos ou não de um outro relacionamento, a gente encontra ainda uma dificuldade grande, né, dos parceiros de colaborar, de fazer o espermograma, mas eu acho que existe também uma cultura de que a mulher, ela puxa a responsabilidade da infertilidade para ela, né? Muitas vezes, você deve receber isso também no consultório, ela vem sozinha, e ela diz, não, eu vou primeiro investigar a minha parte, se não tiver nada, eu trago meu marido, né? E lembrando, gente, infertilidade é do casal, a gente não pode esquecer disso de maneira alguma, né? E aí a gente vai para as causas femininas. Né? Femininas a gente tem também muitas causas, né? As causas que acometem o ovário, que acometem as trompas, que acometem o útero, e por aí vai. Então a gente tem causas aí hormonais, né, como a anovulação, às vezes por uma síndrome dos ovários policísticos, ou por uma menopausa precoce, uma baixa reserva ovariana mais precocemente. Então, a gente tem essas causas hormonais, né? Temos também causas obstrutivas, né, das trompas. Das trompas, né? Então, as trompas eu sempre lembro, né, assim,
a doença inflamatória pélvica, né, que é uma condição que vem muito por causa de uma infecção e às vezes é uma infecção pélvica silenciosa, a mulher nem sabia que ela teve e ela vai descobrir quando vai fazer quando vai tentar engravidar. Vai tentar engravidar, faz um exame e vê que a trompa está obstruída, né? Então a gente tem aí as infecções sexualmente transmissíveis como um grande fator de risco para a infertilidade feminina também. Né? Por isso é muito importante o controle ginecológico, né? Procurar sempre o ginecologista, fazer os exames preventivos, os exames de rotina, né? Que você está cuidando da sua saúde reprodutiva mesmo que você não queira engravidar naquele momento. E usar camisinha, né? Preservativos. Isso é muito importante. Sem discussão, né? A gente tem as causas estruturais, né? Morfológicas, malformações de útero, de trompas, e também presença de mioma, adenomiose, pólipos às vezes, né? E as causas como endometriose, adenomiose, e nós vamos ficar até amanhã falando de acho que a endometriose é uma que a gente precisa dar eu acho que tem que dar uma atenção maior, né? Porque ela é muito prevalente nos consultórios de infertilidade. E acho que assim, ela é tão importante na infertilidade porque ela mexe na reserva e ela mexe na qualidade, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. É importante ressaltar as mulheres que têm endometriose, elas podem engravidar espontaneamente, né? A gente não pode dizer que não podem, mas é um fator de infertilidade e, como eu disse agora mesmo, ele mexe em 2 fatores importantes, na reserva ovariana e na qualidade desses óvulos, então é muito importante a gente pesquisar. Além de poder mexer também estruturalmente, né? Além de, em trompas, em ovário. Por causa das aderências, né? A gente tem uma alteração na trompa e lá no útero a parte de endometrite, né? Inflamação mesmo do útero, daquele meio uterino, por causa da endometriose, atrapalhando aí uma implantação de embriões, né? Então, a endometriose, ela é uma doença que a gente tem mesmo que ter o foco, pesquisar, né? Afastar, quando a gente está de frente de um casal com dificuldade para engravidar. Né? Exatamente. E aí, assim, o que nós temos de exame para fazer? Porque causas eu acho que a gente já falou. Acho que os exames básicos, a gente vai aquela pesquisa básica, né? Que a gente pede inicialmente, o espermograma, que é o exame que a gente pede mesmo para o fator masculino, né? A não ser que venha com alguma alteração e aí a gente vai precisar de uma pesquisa hormonal ou de um cariótipo desse parceiro e tudo. Mas aí a gente volta numa fala que a gente teve anteriormente, que é trazer o urologista, né? Para junto do especialista em reprodução assistida e para ter uma atuação conjunta e sempre acrescentar, né, no que a gente está pesquisando, no que a gente está buscando. E acho que dos exames básicos femininos, a gente vai pesquisar o eixo hormonal, né, a reserva ovariana, que acho que a gente pode falar um pouquinho do antimileriano, né, que é um exame que eu não sei como que tá lá em Belo Horizonte, né? Por aqui a gente tem um antimileriano ainda que não é feito pelos convênios, né? Um exame de sangue simples, gente, né? Nem precisa estar menstruada, né? Você pode fazer em qualquer dia do ciclo. É um exame de sangue simples, mas que ainda tem um custo um pouquinho elevado, né? Então, a gente não tem, os convênios não estão cobrindo, eu não sei se não cobre, né? Então, mas é um exame muito importante para a gente, porque ele vai nos ajudar a nortear qual é o tipo de tratamento que a gente vai utilizar, né? Qual é o protocolo que a gente vai usar. Exatamente. E, assim, qual que é a resposta esperada, né? Então, é muito importante a gente dizer, né? Que às vezes a pessoa pega um antimileriano e olha lá o valor de referência e fica meio desorientada, né? Mas ter um antimileriano baixo, ele vai falar para a gente que essa pessoa vai ter talvez uma resposta à estimulação baixa, uma resposta pequena, mas não quer dizer que a pessoa não consegue engravidar. Mesmo ele não espontaneamente. Prediz a chance de gravidez, né? Ele não prediz a chance de gravidez. Mas é um exame que pra gente é muito importante. Eu tenho dificuldade. Para os tratamentos de reprodução assistida, ele é importante. Dificuldade que de não pedir, assim. Eu peço para todo mundo. Porque eu não deixo de pedir. Mesmo ele não sendo coberto pelos convênios, às vezes algumas pessoas não querem fazer, mas eu falo que ele, pra gente, ele é um norteador. Para traçar
Protocolo. E uma coisa Essencial. que eu acho muito importante é para poder alinhar a expectativa. Uhum. Né? Eu acho que ele ajuda a gente a alinhar a expectativa de tratamento, alinhar a expectativa de resposta ao tratamento, que ajuda muito a gente, né? Porque é um tratamento que a gente vai meio que tateando o que a gente vai utilizar. E a gente ter um exame que ajuda a gente nessa predição de resposta, ajuda a colocar a expectativa no lugar certo. Acho que sim, acho que é importantíssimo isso, né? Junto com isso, a gente vai fazer uma avaliação dos hormônios ovarianos e hipofisários, né? Estrogênio, progesterona, FSH, LH. Lembrando que esses exames precisam ser feitos em dias específicos, né? A gente não pode simplesmente pedir o exame, tem que orientar, porque eles variam de acordo com o ciclo menstrual. E se a gente não fizer no momento certo, a interpretação é errônea também, né? Prejudica a nossa avaliação. Então, é importante a gente orientar. E aí a gente tem o exame mais temido de todos. Que é a avaliação do trajeto, né? Exatamente, que é a histerosalpingografia, é um palavrão, né? Minhas pacientes falam assim, eu não sei falar esse nome. Fala radiografia das trompas, que todo mundo vai entender. Fala que é o exame, né? Da trompa. Né? Que todo mundo vai entender. Mas é um raio-x contrastado, né? Que vai jogar um contraste através da vagina para preencher o útero e fazer o trajeto das trompas, né? Para ver se elas estão pérvias. Lembrando que é um exame que não mede funcionalidade das trompas. Exato. Ele vai falar para a gente se a gente tem trompas pérvias, se as trompas estão fixas, se tem uma possibilidade ali de ter uma aderência. É um exame que a gente precisa muito dele, principalmente quando a gente vai fazer tratamentos de baixa complexidade, porque é na trompa que acontece a gravidez, né? Então a gente precisa que a trompa esteja funcionando para que aconteça a gravidez. Que os tratamentos de baixa complexidade são aqueles que a gente não utiliza, né? Não faz o embrião no laboratório, né? Que a fertilização vai acontecer dentro do sistema reprodutor feminino. Então, a gente tem que saber se a trompa está direitinho. Exatamente. Então, esses são os básicos, né? Assim, básico que a gente vai pedir para todo mundo. Avaliação do ovário, avaliação do testículo e avaliação do trajeto. Mas a gente tem alguns outros, né? Que, vez ou outra, a gente vai lançar que a gente vai depender da individualização, da conversa, do que a gente está, né, fazendo. Um deles que eu acho importante é o que a gente falou sobre endometriose, a ressonância da pelve, né? Que a gente pesquisa. Se a gente tem uma suspeita, né? Não é exame para poder fazer de rotina para todo mundo. Isso, né? Exatamente. Qual mais que a gente pode... Acho que o ultrassom. Né? Ultrassom endovaginal também é um exame. Assim, na maioria das vezes as pacientes já chegam com ele, ultrassom, né? Mais recente. Porque ele não às é um vezes exame faz parte da rotina ginecológica, né? Ele não é um exame que a gente vai geralmente pedir, ele já vem, né? Mas é um exame simples no nosso meio, ele é muito barato, né? Sim. Então, é um exame que a gente utiliza, porque vai ver ali um ovário, vai ver ali o útero. A gente utiliza também para fazer contagem de folículos antrais, né? Que ajuda a gente a fazer uma avaliação de reserva ovariana, né? Então, é um exame teoricamente simples, né? Mas que não faz parte da rotina, que a gente chama de rotina básica. Rotina básica, né? Do casal. Mas a gente pode pedir para complementar. Exato. A gente tem também a esteroscopia, né? Como outro exame de imagem, né? Que é um exame que a gente passa uma cânula pela vagina com uma câmerazinha e vai ver dentro do útero, né? Vai ver aquela cavidade, vai ver a saída das trompas. Eu gosto de comparar ele com a endoscopia do estômago, né? Que é a mesma coisa, mas é do útero. Então, faz por via vaginal. E muitas pacientes ficam apreensivas com esse exame. Não é o mesmo da histerosalpingografia, tem que ficar bem claro, né? É um exame que pode ser feito ambulatorialmente, sem anestesia, mas pode ser feito também com sedação. Acho que depende do local do profissional que vai fazer, né? Habitualmente com sedação. Com sedação, né? E, de novo, não é um exame de rotina, né? A gente vai pedir esteroscopia em alguns casos para algumas pacientes. Então, às vezes a gente vê, né, Leila, chegar para a gente aquela paciente que já passou por outros serviços, às vezes com uma
pilha, né, de exames, e já fez não sei quantas esteroscopias e não sei quantos ultrassons, até a esterossalpingografia faz mais de uma, né? E não é necessário, né? Não é para todo mundo que é necessário. Então a gente tem que ter um pouco assim, tem que racionalizar um pouco a quantidade de pedidos e quais os pedidos de exames que a gente vai fazer, né? Eu acho que além desses, Lau, é muito individualizado mesmo, porque aí a gente vai ter situações específicas, né? Onde a gente vai pedir determinados exames. Mas aí eu acho que na rotina básica e naqueles exames mais individualizados, um pouco mais básicos, eu acho que é o que a gente tem em mãos, né? O feijão com arroz, né? E aí a gente passa para os tratamentos, né? Fala aí pra gente os conceitos. Adoro falar de tratamento, né? Eu gosto muito de dividir os tratamentos quando a gente explica nos tratamentos de baixa complexidade e nos tratamentos de alta complexidade, né? A gente falou agora há pouco que os de baixa complexidade são aqueles onde a fertilização do óvulo, né, o encontro dos gametas vai acontecer dentro do sistema reprodutor feminino, né? Lembrando que a gente está falando aqui para casais héteros, né, os tratamentos. Então, a gente tem os tratamentos de baixa complexidade, o que chama-se na literatura de coito programado, eu chamo carinhosamente de namoro programado ou relação sexual programada. Acho mais bonitinho, né? Que literalmente nós vamos programar o momento de ter a relação, né? Pode-se fazer esse tratamento com indução da ovulação ou sem indução da ovulação. Óbvio que quando a gente está lidando com um casal que já está há um tempo tentando engravidar, você fazer um namoro programado sem induzir ovulação, a gente acaba chovendo no molhado, né? Não tá melhorando em nada essas chances. Então, quando você induz ovulação, você aumenta a chance dessa mulher ovular, né? E rastreia o ciclo com ultrassom. O que é rastrear o ciclo com ultrassom? É fazer ultrassons transvaginais seriados, né? Com intervalo de 1 dia ou 2 entre esses ultrassons, para a gente acompanhar o crescimento do folículo, né? A casinha do óvulo lá dentro do ovário e tentar chegar o mais próximo possível do momento que essa mulher vai ovular, para orientar esse casal a ter relação, a tentar cercar ali o momento da ovulação, tentar acertar na Mega Sena. Ainda dentro dos tratamentos de baixa complexidade, a gente tem a inseminação intrauterina, que também é um tratamento que acontece, a fecundação vai acontecer dentro do sistema reprodutivo feminino, né? Então não tem não é nada, manipulação de manipulação nossa, né? A gente também vai fazer um estímulo da ovulação, vai também acompanhar o crescimento desses folículos, e aí quando a gente tem um folículo que está ali num tamanho que já indique para a gente maturidade, a gente vai utilizar uma medicação para que essa ovulação aconteça e vai marcar com esse casal deles virem à clínica e o parceiro vai coletar o sêmen, vai fazer um preparo desse sêmen e esse sêmen vai ser colocado dentro do útero, não no fundo da vagina como acontece numa relação natural. Vai ser colocado lá dentro do útero. Então, a gente está diminuindo aí, eu brinco que está diminuindo alguns quilômetros dessa maratona que o espermatozoide tem que percorrer, né? E tanto para a inseminação quanto para o coito programado, a gente tem indicações bem específicas, né? Sim. A gente tem que lembrar que é muito necessário a gente ter uma mulher que ovule, né? Que tenha capacidade de ovular. É claro que a gente pode estimular a ovulação, mas que tenha reserva ovariana para isso, né? Exatamente. A gente tem que ter espermatozoides de qualidade e a gente tem que ter um trajeto desobstruído, um trajeto que passe, né? Para que esses tratamentos possam ser feitos. Né? Útero e trompas. Exatamente. Né? E acho que a gente pode falar um pouquinho de chances. Chances. Né? E aí eu não gosto dessa parte, porque é desestimulante, né? Aí a gente... No coito programado a gente chega o quê? 20% de chance de gravidez? Quando a gente fala no geral, da boa né? indicação, no geral, lógico. Coito programado e inseminação, as duas mais ou menos a mesma coisa. Eu falo muito que as chances de um tratamento de baixa complexidade estão totalmente relacionadas com a idade da mulher, principalmente, né? E qualidade de sêmen, né? Principalmente, óbvio.
útero, trompas, está tudo envolvido, mas eu acho que esses 2 fatores são muito importantes, né? Porque se a gente tiver a alteração desses fatores, a gente já tem que pensar numa fertilização, para daí a gente já ter uma chance maior de sucesso. E não demorar, né? Porque às vezes os casais, eles têm muito desejo de fazer um tratamento mais simples, né? Eles querem muito, eles gostam muito de ouvir que existe a possibilidade de fazer um tratamento mais simples. Primeiro porque é mais barato e depois porque é mais natural. Mas também vai ter uma resposta, uma taxa de sucesso menor, né? E isso a gente tem que ter um feeling para poder sentir o quanto que a gente vai investir num tratamento de mais simples, né? E quanto aquele casal... retorno menor também. Com retorno menor e o tanto que aquele casal consegue tolerar de insatisfação, porque não interessa qual tratamento que você indicou. A pessoa, quando entra dentro de uma clínica de reprodução, ela está com muita expectativa. A expectativa está muito alta. E ela acha que vai fazer um tratamento de coito programado e vai sair grávida, né? E nem sempre, né? As nossas taxas, elas são baixas e elas também estão relacionadas com a idade. Quanto mais idade, menor a taxa. Eu brinco que a reprodução assistida, tem muito mais chances de dar ruim do que dar bom. Né? Muito mais chances, exatamente. E aí a gente chega na nossa queridinha. Os tratamentos que a gente chama, né, de alta complexidade, né? Então a gente vai entrar na fertilização in vitro. É isso. Né? A fertilização in vitro, eu geralmente quando explico para as minhas pacientes, eu digo o seguinte: a gente tem 2 etapas, né? A primeira etapa onde a gente vai captar esses gametas e fazer os embriões, e a segunda etapa quando a gente vai pensar realmente na gravidez, que é colocar esses embriões dentro do útero, né? É um processo totalmente diferente da baixa complexidade, né? Na baixa complexidade a gente usa indutor, rastreia depois, né? Na alta complexidade a gente vai usar indutor e rastrear juntos, né? Então, enquanto a gente usa medicamento para induzir ovulação, a gente faz ultrassons com intervalos aí de 4 a 6 dias, depende do que estiver acontecendo, para ver o crescimento desses folículos e poder agendar o dia de coletar esses gametas. Né? Acho muito importante que as pessoas falam muito que o tratamento de fertilização é desgastante. Eu acho que né? Já passei por isso. Todo episódio eu vou falar que ninguém me pega em nada, que eu já passei por tudo. Não tem jeito, né? Mas eu acho que é desgastante, sim. Mas eu vou te dizer que eu acho que os tratamentos de baixa complexidade, eles são mais estressantes do que a fertilização. Eu acho que aquela expectativa do hoje é o dia, sabe? Agora tem que fazer, agora tem que ser. Eu acho que isso torna o tratamento mais estressante. E talvez a fertilização, a gente tenha uma sensação de maior controle. De maior controle, exatamente. É só uma sensação, tá, gente? Porque, na verdade, a gente tem pouco controle das coisas, né, na vida. Mas a gente, comparativamente com o tratamento de baixa complexidade, a sensação de controle na fertilização é maior, porque a gente está ali com o ciclo mais na mão da gente, a gente está utilizando os hormônios, né? Então, a gente... Parece que isso dá um pouco mais de tranquilidade, assim, né, no coração. Estou fazendo o que eu posso. O que eu posso, exatamente. A gente tem uma série de indutores de ovulação, né, Lau? A gente tem um monte de protocolos que a gente pode usar. Vai depender muito da avaliação do antimileriano, da idade, né, do que a gente pode fazer. Acho que não cabe aqui a gente ficar falando de protocolos de estimulação. Não. Né, porque cada paciente, cada casal vai ter uma individualização do seu protocolo. A gente acaba, às vezes, usando indutores por vias diferentes, associando, né, tipos de indutores ou não, ou usando indutores só injetáveis, só orais. Mas o fato é que a gente tem uma série de protocolos que a gente pode utilizar, né? E eu brinco que o ovário é uma caixinha de surpresa, né? Por mais que a gente esteja esperando que dê tudo certo, às vezes ele dá ruim. Às vezes a gente tem uma paciente jovem, um antimileriano bom, e ela não responde bem. E às vezes a mesma paciente, no outro ciclo, vai responder maravilhosamente. Aí você pensa, mas o que aconteceu? A gente fica com muitas dúvidas, né? E algumas que a gente não consegue responder, né? E aí, continuando o processo, quando a gente
tem os folículos grandes, a gente vai captar esses óvulos, né? Através de ultrassom, né? A gente falou no outro episódio daquela agulha grande, né? É um procedimento extremamente rápido, tem anestesia, ninguém sente dor, ele é ambulatorial, vai embora para casa rapidinho, né? E no mesmo dia, o parceiro vai coletar o sêmen para a gente levar tudo para o laboratório e os embriologistas selecionarem lá os gametas, né? Isso. E aí, assim, só contando um pouquinho da historinha depois, né? Porque aí os embriologistas vão pegar sêmen e óvulo, se vão fazer o papel que acontece na trompa, né? Por isso que nesse momento, a paciente que a gente vai indicar uma fertilização in vitro, nem sempre a gente vai precisar pedir a esterossalpingografia, né? Às vezes a gente já está com uma paciente que a gente já sabe que ali o caso ela já tem um mas fator que ela tem, por exemplo, ela fez uma ligadura, né? Então ela não precisa mais fazer a esterossalpingo porque a gente já sabe. E ela já tem um fator para ir para fertilização in vitro. Uma parceira de um homem que fez vasectomia, mesma coisa, né? Então por isso que a indicação dos exames, ela é muito individualizada mesmo, né? E aí depois, ao longo daqueles dias, né, esses embriões, eles vão ser colocados em cultivo, e a gente vai recebendo a notícia do embriologista e vai passando a notícia para o casal. E aí é que o bicho pega, né? Porque aí é o momento que a gente não tem controle. A gente não tem controle. A gente não... nem a gente, nem os embriologistas, né, Lau? Porque assim, o que a gente pode fazer? A gente pode dar para aquele embrião condições dele se desenvolver. Então, pega o espermatozoide, coloca ele dentro do óvulo, põe num meio de cultura, numa estufa, onde a gente está recriando o ambiente do aparelho reprodutor feminino, com temperatura, com nutrientes, com gases, atmosfera, né? Mas aí a gente não manda mais nada. Não manda mais nada. Né? E aí a gente tem que esperar esses embriões se desenvolverem 2, 3, 4, 5, 7 dias, né? Para a gente ver a formação dos embriões. E aí, ou a gente pensar numa transferência fresco, ou a gente congelar esses embriões e fazer uma transferência depois, né? Eu particularmente gosto mais do frisol, de congelar tudo. Depende da paciente também, né? Depende do caso. Tudo vai ter uma indicação, né? Não pode ser uma receita de bolo que a gente faz para todo mundo. Isso, e aí a gente fala, né, que esse tratamento que a gente está falando aqui é o tratamento que tem a maior chance de sucesso. E claro que essa chance de sucesso, ela está muito relacionada à qualidade dos gametas, à idade da mulher. Olha a gente repetindo, né? De novo. Então está muito relacionado à qualidade dos gametas. Um tratamento de reprodução assistida, ele não tem o poder, quem dera tivesse, de melhorar esses gametas, né? Então a gente vai trabalhar com o gameta que a gente tem. E essa chance de sucesso tem muito a ver com o gameta que o laboratório recebeu, né? Com certeza. Então, muito falando de idade, falando também do estilo de vida. Mas antes da gente passar para o impacto do estilo de vida, as chances, no geral, né, elas vão variar aí quando a gente coloca um bolo com todo mundo dentro, né? As pacientes mais jovens. Um tratamento, uma avaliação geral, né? Porque não adianta. A gente vai falar que a fertilização tem aí em torno de 40%, 45% de chance. Mas se você tiver uma mulher com mais de 40 anos, se você tiver uma alteração no espermograma, essa chance vai diminuir. Vai caindo, né? Então, isso é muito importante quando a gente não pensa... Não pode ser geral, tem que ser individualizado. E quando a gente pensa, né, no casal que a gente vai oferecer, aí é a importância da gente ter, né, esse diagnóstico num tempo preciso para a gente não se apressar, mas também não perder tempo, né? E aí os fatores que impactam, né, esse sucesso. Eu acho que a qualidade de vida é uma coisa que a gente vai falar sempre, né, Lau? Com relação à infertilidade, com relação à vida em geral, a gente vai falar de qualidade de vida. E a gente fala de alcoolismo, a gente fala de tabagismo, a gente fala de atividade física, a gente fala de alimentação, né? E às vezes obesidade, né? Obesidade, importante, estresse, né? Sono. A gente vai falar de todos esses fatores e as pessoas acham que eu vou entrar num tratamento de reprodução assistida hoje, então hoje eu parei de fumar,
hoje eu parei de beber, eu vou começar a fazer minha atividade física, e não é assim, né? A sua vida impacta hoje, né? Então, óbvio, que bom que você resolveu investir na sua qualidade de vida nesse momento que você está precisando, mas a gente tem que lembrar que o que vem lá de trás está interferindo hoje também, né? Então, a gente precisa criar essa consciência de que tudo que a gente faz ao longo da nossa vida, uma hora vai refletir num momento, né? Exato. E aí, pra gente terminar, tá bom? Pra gente terminar já? Tá bom? Já falamos muito? Vamos falar uns mitos? Até amanhã. Pode? Bom, a gente tem aqui vários, né? A gente elegeu alguns aqui pra gente falar. A gente até comentou sobre isso no episódio de contraceptivo, né? E aí tá aqui, né? Quem toma anticoncepcional por muito tempo fica infértil. Verdade ou mentira? Mentira. Nós vamos fazer assim, verdade ou mentira? Verdade ou mentira, isso. Vamos lá. Mentira. Né? Então, quem não assistiu o episódio de contraceptivo, pode assistir lá. Né? A gente poder. O que acontece, né, que a pessoa que toma muito tempo anticoncepcional, habitualmente ela está ganhando idade, né? Exatamente. Ela tomou 10 anos, ela ficou 10 anos mais velha, né? Ela tomou 15 anos. Não tem ninguém poupando reserva, não tem ninguém guardando óvulo, nada disso. Exato. Né? Uma coisa que a gente vê também muito, né? O homem pode ter filho em qualquer idade. Verdade ou mentira? É verdade. É verdade, eles conseguem em qualquer idade. Porém, a gente já tem estudos, né, mostrando que a qualidade do sêmen, ela também é impactada pela idade. Obviamente, sim. Muito menos do que o impacto que é para nós. Porque o ciclo de produção do gameta masculino é muito jovem, né? Então, mas tem impacto. Tem, com certeza. Não é tem impacto, a máquina, né? A máquina começa a estragar, né? Exatamente. A gente não produto para viver 100 anos. Exato. Uma outra coisinha, mais uma. Esse eu gosto muito, né? Quem faz filho vai ter sempre gêmeos? Não, né? De jeito nenhum. Como é que as pessoas... Eu falo em todos os meus vídeos, né? Nos vídeos, mentira, nas caixinhas de pergunta, todo mundo fala assim, o que eu faço para ter gêmeos? Gente, vocês estão com a cabeça aonde, gente, né? Como é que pode querer 2 filhos de uma vez? Mas ok, quer, então... Né? Vamos lá. Eu gosto de dizer o seguinte, a fertilização é um processo onde a gente tem controle do número de embriões que a gente vai colocar no útero. Nela. Então, toda vez que a gente tem controle do número de embriões que vai ser colocado dentro do útero, a gente tem controle se essa gravidez vai ser gemelar ou não. Né? Não controle total, porque a gente tem, né, uma pequena parcela de embriões que podem se dividir após a implantação no útero. Né? Mas, quando a gente coloca um embrião e quando a gente transfere 2 embriões, obviamente, quando eu transfiro 2, eu tenho uma chance maior de gemelar. Né? Agora, por que eu tô falando isso? Porque os casais chegam falando assim, eu quero fazer um namoro programado porque a gente não quer gêmeos. Você não tem controle da ovulação que vai acontecer no namoro programado, principalmente quando você estimula. Então, se ela tiver 2 folículos ovulatórios, 3 folículos ovulatórios, você não tem controle, você não sabe quantos vão ser, né? Eles podem ser os 2 ou 3 fecundados e aí nós vamos ter uma gestação gemelar, né? Então, na fertilização, a chance de gemelar é bem menor do que nos tratamentos de baixa complexidade. Isso, né? Porque a gente tem mais controle, né? Sim. Mas é claro que quanto mais embriões a gente coloca, maior essa chance. Com e certeza. Hoje a gente tem umas regras muito bem definidas, o Conselho né? Federal de Medicina Federal. Taxativo. O ideal é a gente sempre colocar apenas um único embrião, né? A gente às vezes vai colocar 2, a depender da idade da paciente, da qualidade daquele embrião, mas a gente para por aí, são 2, né? Não tem mais, assim, antigamente até as pessoas colocavam 4 embriões, né? 3 embriões, mas hoje a gente não tem mais essa prerrogativa, né? Agora eu tenho uma outra pergunta que eu preciso fazer, porque você quase não responde essa pergunta. Faz, eu gosto de responder ela. Doutora Leila, como é que a gente faz para poder ficar grávida da primeira filha? Na primeira vez. Então, aí existe uma receitinha assim, ó. Segue tudo que o seu médico manda. Por que você quase não responde? É difícil ter essa pergunta. Na caixinha que eu ponho lá no Instagram, né? Todo mundo, sempre, toda semana tem uma pergunta dessa, né? É uma fixação, né? Uma obsessão por isso, né? Tem que dar certo de primeira, né?
E aí eu vou contar para vocês que os meus filhos são de FIV, todos dois, e para eu engravidar do primeiro eu tentei 4 vezes. 2 estimulações, 4 transferências, né? Então, assim, é 5 transferências. Ih, já perdi as contas. Acho que é por aí, 4 ou 5 transferências. A gente acabou de falar que as chances da fertilização chegam a 45%, né? Obviamente pode ser menos, né? Mas essa é uma chance geral, gente. Então, assim, vai dar certo de primeira? Que bom, tomara, né? A gente faz o possível para dar certo de primeira, né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente não quer que dê certo de primeira, que a gente quer que fique tentando. Gente, isso é impossível, isso é absurdo, né? Óbvio que a gente sempre trabalha para dar certo de primeira, mas às vezes não é possível. Então, qual é a chance? É aí, em torno de 40%, 45%. Lembrando que a idade impacta, a qualidade dos gametas impacta e outros fatores também vão impactar sempre. E é cada vez que a gente coloca um embriãozinho dentro do útero, né? Então, quanto mais vezes a gente tentar, a gente vai ter... da chance cumulativa. A gente vai ter uma chance maior, né? Então, nem sempre vai ser na primeira transferência, pode ser na segunda ou na terceira, né? Porque a gente não tem muito como escolher ali. A gente escolhe aquele embrião, mas a gente não tem muita certeza se é aquele ali que vai ficar. O que eu digo é o seguinte, a hora que você coloca o embrião lá dentro, você tem que rezar, né? Porque aí é uma conversa dele com o útero. Exato. Entendeu? Eles têm que se acertar ali e dar certo um com o outro, né? O que a gente pode fazer para oferecer um ambiente legal e condições boas para esse embrião implantar, a gente faz. O que a gente tem conhecimento, a gente faz, né? Mas eu digo assim, o endométrio ainda é um buraco negro dentro da reprodução assistida, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu também não respondo na caixinha. Quase nunca. Doutora Lau, posso escolher o sexo do meu bebê? Pois é. A gente tem uma recomendação, né, uma diretriz do Conselho Federal de Medicina e a gente não pode escolher o sexo do bebê no Brasil. A gente não pode selecionar embrião pelo sexo, né? A gente só pode fazer... A gente tem como saber, né, se a pessoa fizer avaliação genética, nem sempre as pessoas fazem. Se ela resolver fazer avaliação genética, pode vir no laudo, né, que é sexo feminino ou masculino, mas a gente não pode fazer a seleção única e exclusivamente porque o casal quer um sexo feminino ou sexo masculino. A gente só pode fazer a seleção quando existe alguma doença relacionada ao sexo, então a gente escolhe o sexo oposto para não ter um embrião que pode estar acometido daquela doença. Perfeito. Muito bem. Eu acho que a gente pode encerrar. Nosso podcast está ficando muito longo, né? Então, aí, assim, o que eu queria falar para quem está vivendo esse momento aí de tentativas, né? É para não ter vergonha, né? Para procurar ajuda médica nessas idades que a gente falou aí, né? Menos de 35 anos, 1 ano, mais de 35 anos com 6 meses. Porque para a gente o tempo é muito importante, né? O tempo impacta muito nos resultados. E se você ainda tem dúvida, você pode mandar suas dúvidas para nós nas nossas redes sociais, você pode colocar aqui no nosso podcast. Continue acompanhando o nosso podcast. A gente vai falar muito de infertilidade e também de outros temas relacionados à saúde feminina. Nós estamos em todas as plataformas de áudio, também no YouTube. Até a próxima.